Pedro que tem. Bom dia, meu presidente. Bom dia, Pedro Henrique. Como vai? Tranquilo? Tudo tranquilo e você? Vamos começar nossos Maravilha. trabalhos? Vamos começar aqui. Vamos na luta, né? Acho que é um período de adaptação para todos nós. Estamos aí lutando para conseguir manter as atividades da ordem a todo gás e eu tenho certeza que juntos aqui vamos desempenhar bem esse papel. Benete, eu queria que você inicialmente fizesse umas considerações iniciais acerca do nosso tema e também falasse um pouquinho para a gente, fizesse aí a abertura dessa live da forma exemplar que você sempre faz, por favor. Bom dia a todos que estão participando dessa live. Eu aceitei o honroso convite do Pedro. Pedro é uma pessoa bastante colaboradora com o TED, já trabalhou conosco e na função de advogado assistente, e hoje ele preside a Comissão do Jovem Advogado com bastante eficiência. Ele já me convidou outras vezes para que eu participasse das entregas de carteiras para os advogados novos. E hoje vamos falar sobre os limites da publicidade na advocacia nas redes sociais, que é o grande mote do momento, porque todo mundo está em casa. Eu já não estou mais de quarentena, eu estou de sessentena. Eu acho que já passei dos 45 dias, eu estou em casa nisso aí. Mas estou, eventualmente, indo na ordem fazer alguns despachos que são prementes. Estarei, então, à disposição dos senhores. Eu vou devolver a palavra para o Pedro, para que ele possa fazer as considerações e iniciar com as perguntas. Benete, obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer que é uma honra muito grande para mim poder servir ao seu lado aí no sistema OAB. Você que sempre foi muito acolhedor e um exemplo como pessoa e como também advogado. Tenho em você aí uma pessoa que eu me espelho para seguir os passos na advocacia. Eu quero só colocar a sistemática para o pessoal que está nos acompanhando. Nós vamos inicialmente fazer aqui a explanação, tá? Nos minutos finais, faltando uns 15 minutos, eu abro para as perguntas, porque senão a gente não consegue desenvolver os trabalhos de forma efetiva e acaba que a cada resposta de pergunta que a gente parar para responder, eu não consigo ter um bom desenvolvimento da live. Então nós temos 1 hora para fazer aqui a nossa live, tá? Eu vou iniciar com talvez a pergunta mais picante do momento aí, que é com relação aos posts e às postagens patrocinadas, né? Quem tiver dúvida, guarde para o final. Faltando 15 minutos, eu vou abrir aqui para vocês perguntarem. Eu vou direcionando para o Benete conforme eu for recebendo aqui, ou no meu WhatsApp, ou mesmo pelo mecanismo de chat da live. E na medida do possível, nós vamos responder todas as perguntas. Então, Benete, eu começo fazendo a primeira pergunta, que é a seguinte: como o TED da OAB Mato Grosso tem visto as postagens patrocinadas feitas em redes sociais? Olha, com bastante preocupação, mesmo porque a maioria dos profissionais que fazem as postagens não tem observado as regras do Código de Ética e nem o provimento 94/2000, que estabelece que as postagens têm que ser com discrição, moderada e objetivando apenas e tão somente divulgar o advogado e não divulgar os trabalhos que ele faz com o intuito de fazer a captação. Então, nós temos olhado com bastante cuidado esses casos, e aqueles casos em que houve extrapolamento dessas condições, nós fazemos inicialmente uma notificação educativa. Se o advogado cumprir essa educação educativa, não há problema nenhum. Se não cumprir, nós então instauramos o procedimento disciplinar para que ele responda às condições do Código de Ética. Eu tenho sido bastante demandado, e até porque o ponto específico de publicidade nas redes sociais é um ponto que acaba afetando muito a jovem advocacia. O jovem advogado, ele tem nas redes sociais o seu maior mecanismo aí de divulgação de suas atividades.
Algumas turmas deontológicas estão vedando isso de forma expressa. Existe algumas turmas que permitiram, salvo engano, São Paulo, ele teve uma decisão que permitiu o patrocínio das postagens. Então, como não tem ainda... é tudo muito... Eu acompanhava uma live do Ari Radiante, do Mato Grosso do Sul, o nosso secretário, diretor do Conselho Federal, ele que vem acompanhando de perto essas questões, e ele citou uma situação interessante. Se o sujeito fizer o patrocínio de sua postagem na seccional de São Paulo, beleza. Se ele fizer, por exemplo, em Goiás, ele seria teoricamente punido, porque é vedado lá. Então isso está ainda muito no terreno inseguro, e eu sempre recomendo para que a gente primeiro tenha um bom posicionamento, um posicionamento seguro da OAB, para que só então a gente consiga avançar aí para definir se pode ou se não pode, né? E tudo, até esse provimento 94 de 2000 é do século passado, né? Ele é do início do século, se você parar para pensar. A internet estava engatinhando, não existia Instagram nem Facebook, e hoje é o provimento que regula a questão, né? Você tem notícia, Benete, se tem uma movimentação para atualizar esse provimento 94 de 2000? Sim. O ano passado eu participei de um colégio de presidentes de TEDs em São Paulo, onde o assunto principal foi a reedição, vamos dizer assim, a modificação do provimento 94, justamente visando dar maior visibilidade para que o advogado possa extrair desse provimento condições melhores para que ele possa fazer a publicidade sem que cometa algum tipo de falta ética. O problema do impulsionamento é que isso aí coloca em situação ruim os advogados que não têm poder aquisitivo de fazer esse impulsionamento. Então, você verifica que isso aí há uma desvantagem para o advogado que está iniciando ou aquele advogado que tem menores condições financeiras. Por isso que nós também entendemos que o impulsionamento é vedado. No estado de Mato Grosso, nós também consideramos vedado esse tipo de impulsionamento. E esse ponto, Benete, que você tocou, do poder econômico, é uma questão sensível que nós, na Jovem Advocacia, estamos tornando isso como norte, tá? Estamos tentando ser pautados aí nessa questão do poder econômico para ter um entendimento formado da Jovem Advocacia acerca disso. Por quê? Não é nenhuma novidade que o advogado que está no início de carreira, ele tem maiores dificuldades, vamos dizer assim, no aspecto econômico, se formos comparar com aquele advogado que está há 20, 30 anos no mercado. E aquele advogado que está há 20, 30 anos no mercado, ele pode muito bem investir aí 4, 5, 6 vezes a mais do que o advogado que está no início de carreira, e aí causaria, teoricamente, uma certa disparidade do poder de divulgação desses dois escritórios. Então é um ponto sensível que nós, no Colégio Nacional de Presidentes Jovens, nós consideramos isso antes de tomar qualquer tipo de decisão. É claro, temos que acompanhar a evolução, temos que acompanhar as redes sociais. Não dá para ficarmos engessados em um conceito do século passado. Antigamente a advocacia era feita por papel físico, né? Hoje ela está nas redes sociais, mas é tudo com muita cautela, muita calma, para que isso não seja um monstro que vai nos engolir lá na frente. Eu continuando aqui nas perguntas, Benete, quais são os mecanismos de fiscalização que a OAB tem adotado para verificar as publicidades abusivas nas redes sociais? Na realidade, nós não temos assim, um mecanismo específico. O que nós temos são pessoas que cooperam conosco quando recebe um WhatsApp ou uma publicidade dessa natureza, oferecendo serviço e tal, nos encaminham, então a gente faz a notificação para aquele profissional, para que ele retire ou cesse aquele tipo de publicidade. Caso ele não venha fazer, então a gente estabelece um procedimento contra ele. Recentemente foi criado uma comissão de fiscalização de escritórios, inclusive com ferramentas bastante avançadas. E já existe um presidente para esse cargo que foi definido, que é o Dr. Renato Bonilha. A OAB Nacional vai disponibilizar um veículo para que faça a fiscalização in loco das condições de publicidade dos escritórios, que colocam nas paredes,
nas placas e tal, para verificar se estão realmente dentro daqueles padrões que estabelece o Código de Ética. Maravilha, Benete. E ainda sobre as redes sociais, mais especificamente eu vejo no Instagram isso, aquela colega advogada que coloca em seus stories ou no seu Instagram aquelas frases assim: ganhei a liminar, parabéns para o meu escritório, identificando ali o número do processo, muitas vezes identificando que aquela decisão partiu do seu escritório. Isso é bem visto pelo TED? Como que a gente trata essa questão? Também não é permitido. Isso aí é uma prática vedada pelo Código. Quando o profissional faz um tipo de publicidade desse caráter, dessa natureza, ele está com o intuito de captar clientes. Ele está demonstrando que ele teve sucesso. Ao passo que eu, como concorrente dele, não fiz esse tipo de publicidade. Obviamente, o cliente pode optar por ele, porque ele já tem um resultado positivo. Mas essa prática não é permitida pelo Código. Então, ele deve dizer que ele é um profissional que pratica especialista em tal área, mas não especificamente dizendo qual é a ação que faz dentro daquela área. Porque isso aí tem sinais, grandes sinais de captação de cliente. Entendi. Porque isso é uma prática que, infelizmente, eu particularmente tenho visto com uma certa frequência e me preocupa bastante. Outra pergunta que eu te direciono é o que pode constar no perfil profissional do Instagram, do Facebook, do escritório e do advogado. Eu tenho meu escritório, eu quero criar o perfil do meu escritório. O que eu posso colocar e o que eu não devo colocar no perfil institucional do meu escritório, no perfil virtual aí do meu escritório nas redes sociais? Eu vou permitir dizer para você o seguinte: nós fizemos uma consulta recente até sobre publicidade nas redes e o que nós passamos, inclusive publicamos esse material, é de que a permissibilidade da publicidade é aquela constante, artigo 1º, 2º e 3º do provimento 94. Ou seja, ele coloca o nome dele, o número da ordem, o e-mail, o local, a correspondência, a indicação, o diploma de bacharel. Quer dizer, ele pode colocar a vida dele, desde que ele não especifique que ele faça aquele tipo de ação. Ou seja, Entendi. Eu sou um profissional de determinada área, somente. Eu não preciso dizer que dentro da área de direito tributário eu faço repetição de indébito tributário. Eu não preciso dizer isso. Eu tenho que dizer que eu sou um profissional que atua naquela área. Essa é a minha área de especialidade. Não há problema nenhum. E tem que ser com moderação e discrição, para evitar Entendi. que algum outro concorrente venha a entender que ele está fazendo uma publicidade que contraria o Código de Ética. Entendi, Benete. E com relação a isso, só pegando o seu exemplo e traduzindo em outro exemplo, se eu atuo na área, por exemplo, de direito de família, eu não posso falar que meu escritório é especializado em guarda compartilhada, por exemplo. Não posso ter essa informação. Não, porque aí você está já passando para a parte genérica, né? Então você tem que dizer que o seu escritório é especializado em direito de família. Tudo bem, é uma área do direito de família. Agora, você dizer quais são os tipos de ações que você promove, isso aí fere o Código de Ética. Entendi, perfeito. Eu avanço então aqui. E eu tenho acompanhado também uma evolução na quantidade de lives. Depois da quarentena, isso foi natural que as lives, inclusive é o ambiente virtual que estamos aqui batendo esse papo, elas tiveram uma disseminação muito grande. Qual é o limite para o advogado fazer a live e, de certa forma, levar aí ao seu cliente ou ao seu público as informações? Tem um limite para ele fazer? Tem limite de habitualidade? Tem limite de conteúdo? O que ele pode e o que ele não pode no que se refere às lives? Considerando esse período histórico, vamos dizer assim, que a gente está passando, que é uma situação até inusitada para os padrões brasileiros, né? Ou seja, estamos confinados,
Isso nos leva a fazer mais e mais lives, justamente para que a gente possa ter contato com os colegas e clientela, de uma maneira geral. O problema das lives é o seguinte, algumas pessoas têm me consultado a respeito da live que ele vai fazer. O que eu tenho orientado é no seguinte, de que o assunto tem que ser específico e não ser direcionado de tal forma que o advogado faça uma autopromoção e diga: esse assunto que nós estamos falando hoje, o meu escritório tem especialidade. Vocês poderão nos procurar, que nós temos resultado positivo. Isso é que não pode ser feito. Ele pode dar explicação, ele pode levar, inclusive, um profissional de uma outra área, por exemplo, vamos citar no nosso caso aqui, um profissional do agronegócio, no estado de Mato Grosso. Um profissional que faça ações no agronegócio, ele pode fazer uma live com um profissional do agronegócio, explicando quais são as condições que hoje estão dentro do agronegócio, mas não direcionar especificamente a conversa para que para quem esteja ouvindo essa live, vendo essa live, vamos dizer assim, venha a procurar escritório especificamente como cliente buscando esse trabalho. Não pode ser feito isso, somente nesse aspecto. Mas, no mais, não existe nem limite, nem condições para fazer específicas, a não ser essas que a gente coloca como parâmetro. Maravilha. Eu lembrei agora de uma dica do Dr. Ari Radiante, ele fala: use, mas não abuse, né? Ele sempre cita que eu tenho que me comportar no ambiente virtual como se eu estivesse no ambiente real, no ambiente físico. Isso às vezes é difícil, né? Exatamente. Há uma certa naturalidade das pessoas ao falarem sobre o direito, às vezes eles até se emocionam e tal, então extrapolam um pouco mais. Não há problema, a gente entende essa situação. Agora, o que não pode é de fazer essa situação velada, dirigida, com o objetivo exclusivo de fazer a captação, de aumentar a sua clientela. Ô Benete, eu recebi agora no meu WhatsApp, eu vou só já te compartilhar para a gente ir avançando aqui. E aqueles escritórios que fazem paródias de música, né? A gente vê isso com bastante, infelizmente, habitualidade está sendo, né? Como que a OAB tem visto isso? O escritório pega lá uma música, faz uma paródia jurídica, vamos dizer assim, e aí tem disseminado esse conteúdo nas redes sociais. Como você tem visto isso? Como a OAB tem visto isso? Veja bem, existem paródias que são direcionadas com o assunto jurídico. Aí não há problema nenhum. Nós podemos citar o caso de duas colegas nossas de Sinop, ok? Quando os assuntos são jurídicos, ou seja, ele interessa a classe, interessa as pessoas. Agora, quando é feito com o objetivo de angariar clientes, captar clientes, aí é proibido, porque ele vai, de repente, dentro dessa paródia, ele vai colocar situações que possam captar o cliente, que possam levar o cliente para o escritório dele. Isso aí não é permitido. Maravilha. E eu já vou começar aqui, conforme for verificando as perguntas, né? Eu vejo aqui, por exemplo, a Aline Luciana, ela pergunta o seguinte: também é vedada a disponibilização do telefone comercial e e-mail nas postagens? A Aline pergunta isso. Não, não é vedado. Nas postagens, veja bem, antigamente você tinha a lista telefônica, muita gente que não conhece, porque vocês são muito jovens, a lista telefônica dizia, nas páginas amarelas dizia advocacia empresarial, advocacia tributária, advocacia familiar, e constava os nomes dos advogados em ordem alfabética. Então, era uma forma de você procurar lá o advogado. Com base na área do direito. Isso. Naquele espaço do advogado, ele dizia o nome dele, telefone, endereço, qual era a área de atuação dele. Então, o cliente procurava o profissional. Hoje, ele é feito de forma virtual. Na mesma forma que era feita naquela época, não há problema nenhum você colocar. Você pode divulgar no WhatsApp, no Instagram, em qualquer outro tipo de mecanismo da internet, o seu nome, o seu endereço, o seu e-mail, o seu telefone, justamente porque facilita o cliente a procurá-lo. O que não pode é aquilo que eu volto a dizer.
disponibilizar a área de atuação e onde já teve sucesso, de forma a trazer o cliente, conduzir o cliente para o seu escritório. Maravilha, Benete. A Suzy Artuzzi, ela pergunta o seguinte: as postagens orientativas podem ter o nome do escritório? A postagem orientativa, ela pode ter o nome do escritório. Vamos dizer, Pedro Henrique Ferreira Marques e Advogados. Você coloca um assunto jurídico que é de interesse da classe ou de interesse da população e coloca embaixo esse nome. Ou Pedro Henrique Ferreira Marques, advogado. Ok? Entendi. O Vilela pergunta a respeito do sorteio dos livros, né? É possível que o escritório, o advogado, faça esse sorteio de livros? Não, isso não é permitido. Veja bem, o sorteio de livros é uma mercantilização. A mercantilização é proibida pelo Código e pelo Estatuto, juntamente com o serviço de advocacia. Porque a advocacia é prestação de serviços. E no caso de sorteio de livros, supõe-se uma mercantilização. Essa mercantilização é vedada pelo nosso Código. Maravilha. E com relação, Benete, eu vejo muito, agora a moda é uma espécie de cartão de visita virtual. Ele é para ser disponibilizado pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Não tem nenhuma vedação, né? Porque se as informações contidas nesse cartão virtual forem aquelas do cartão físico, eu imagino que não tenha vedação nenhuma, né? O artigo 44 do Código de Ética, ele diz exatamente a forma de promover o cartão, que pode ser virtual, tá? Pode constar o nome, até título acadêmico ele pode colocar. A especialidade que se dedica, o endereço, o e-mail, o site, a página eletrônica, o QR Code, o logotipo, a fotografia do escritório. Não pode colocar aí, que é que as pessoas se esquecem, não pode colocar no cartão a fotografia, a imagem do advogado. Ele pode colocar lá um símbolo que seja da OAB, um símbolo que seja da Justiça, mas a imagem dele, advogado, não é permitido colocar. Entendi. O Gutierrez, nosso colega lá de Sinop, ele pergunta o seguinte: Diego Gutierrez, querido amigo, a participação em programa, deixa eu só pegar aqui a pergunta, em programas televisivos ou em rádio, peraí, cortou aqui, com orientação de assunto diverso, onde apenas, peraí, que cortou, desculpa. A participação em programas televisivos ou em rádio em orientação de assunto diverso, onde apenas ao final fala o nome do advogado. Pode? Eu acho que ele está perguntando nos casos em que o advogado ele participa de programa televisivo ou de rádio, orientando assuntos diversos, e ao final aparece o nome do advogado. Imagino que seja isso que o nosso colega de Sinop está perguntando. Participação semanal, ele coloca aqui. Tá. Meu grande amigo Diego Gutierrez. Na realidade, isso pode. O que não pode é ser de forma habitual. Isso que o Código diz. Pode de maneira eventual. Se você fizer semanalmente, ele deixou de ser eventual. Então, não pode. Então, tem que ser eventual. Ele se torna habitual, né? Habitual, Ele pode participar de programas de rádio, de televisão, escrever em jornais, sem problema nenhum. Mas, de forma eventual, e colocar o nome dele, tracinho, advogado, sem problema nenhum. Ou o nome do escritório. Maravilha. A Laura Balbinotti, eu não sei se a pronúncia é essa, Laura, me desculpe se falei errado, mas ela faz uma pergunta bem interessante aqui. Esse cartão virtual poderia ter um link para um vídeo de apresentação do advogado / escritório de advocacia? Nesse cartão virtual, eu posso ter um link que me leva a um vídeo em que eu me apresento enquanto advogado e apresento o meu escritório de advocacia, Benete? É a pergunta da Laura. Grande Laura, minha relatora do TED, muito eficiente, por sinal. Laura, infelizmente não pode. Você pode ter só o cartão virtual, mas não pode ter aquela abertura em que faça imagens do escritório ou de locais, de advogados, da sociedade. Isso não é permitido, infelizmente. Ainda não. Pode ser que com a readequação do provimento 94, isso venha a modificar. Mas eu acho muito difícil. Ô Benete, aí você citou
o provimento 94, tem uma previsão, vamos dizer assim, de quando será atualizado esse provimento? Porque eu confesso para você, e aqui é uma opinião pessoal, eu já li e reli esse provimento, ele é muito arcaico, embora ele seja um provimento que eu não vejo como tão assim engessado, ele na verdade é uma norma aberta, ele é bem aberto, tanto que a gente aplica ele até hoje, mas ele não acompanhou, e na verdade não tem nenhuma norma que acompanhe a evolução eletrônica, digital, da forma como a gente está assistindo. Mas eu vejo que precisa sim ser revisto vários pontos. E com urgência. Você tem uma previsão? Você sabe como que está o andamento disso no Conselho Federal? O Conselho Federal fez um questionamento, se não me engano, no final do ano, a respeito de quem poderia opinar com relação ao provimento 94. Nós já tínhamos feito, como eu te disse, no Colégio de Presidentes, nós fizemos uma série de modificações, apresentamos nosso projeto ao Conselho Federal, mas de lá para cá houveram vários problemas, depois entrou essa questão da pandemia e ficou tudo suspenso. Nós teríamos, inclusive, agora no mês de abril, um colégio de presidentes, onde nós íamos tratar novamente dessa questão e finalizá-la. Mas, infelizmente, em razão dessa situação que nós estamos passando, não houve progresso. Mas eu acredito que tão logo a gente volte à normalidade, a gente vai ter essa situação regularizada. Maravilha, Benete. O Maurício Chay de Fonseca, imagino que seja esse o nome dele, pergunta o que pode conter no site do advogado. Eu imagino que sejam as mesmas informações que a gente já falou sobre as redes sociais, né? Exatamente. No site do escritório. Exatamente. Ele pode pegar como base, ele utiliza o artigo 44 do Código de Ética, e lá está especificado tudo aquilo que ele pode fazer e colocar nas redes sociais, sem problema nenhum. O que não pode haver Maravilha. É o impulsionamento. É isso aí que nós temos que debater isso sério. E inclusive, só para, mais uma vez, a gente falar sobre isso, o Direitistas é um perfil aqui, não sei se seria uma pessoa ou uma empresa, pergunta como fica a questão do impulsionamento pago de publicação nas redes sociais. A gente falou sobre isso no início, mas só frisando para o colega que entrou agora, a OAB não permite, né, Benete, o impulsionamento nas redes sociais. Não permite porque a OAB Mato Grosso. A OAB Mato Grosso. Não permite porque é aquilo que nós falamos. Há uma desvantagem muito grande com relação ao advogado que não tem recurso para que possa fazer esse impulsionamento. Automaticamente, esse impulsionamento é pago. Sendo pago, quem tem maior poder aquisitivo vai fazer essa condição. E isso aí o que acontece? Coloca em desvantagem outros colegas, ou vamos dizer, a grande massa de colegas, né? Então, não é permitido o impulsionamento. Estamos tentando quebrar isso aí, mas está muito difícil. Mas vamos conseguir. O Benete, o Bruno Sorna, que é secretário-geral da COJAD, querido amigo, ele pergunta se pode deixar cartão de visita em estabelecimentos comerciais. Eu já estive em vários estabelecimentos, às vezes que cheguei em cima do balcão, tinha vários cartões de advogado. Não pode. Não pode. O cartão de visita é aquele que você visita alguém e entrega esse cartão de visita. Ele não pode ficar disponibilizado para que as pessoas venham e apanhem e verifiquem que você é um advogado ou que trabalha naquela causa. O cartão de visita é uma identificação pessoal que você entrega à pessoa com quem você tem o contato. Esse é o objetivo maior do cartão. Maravilha. Eu também confesso que já vi, e o que eu vi também, Benete, é até uma questão inusitada, alguns escritórios comentando, você pega lá uma publicação, sei lá, de um artista, ou de alguém com renome estadual, regional aqui. Aí o escritório vai no comentário e coloca escritório de advocacia especializado em contato, entendeu? Como ele sabe que ali tem um grande tráfego de pessoas, ele coloca os dados do seu escritório e as informações do seu escritório no comentário para que todos aqueles que têm acesso àquela página, ele possa ver os dados e também ter, de certa forma, as informações referentes ao escritório de advocacia dele. Eu não consigo distinguir isso da postura do colega que deixa, por exemplo, numa barbearia o seu cartão. Porque ele sabe que ali tem um grande tráfego de pessoas e por isso que ele deixou ali o cartão de visita. Exatamente. Mas veja bem, esse caso que o cidadão posta essas notícias juntamente num veículo desse, é uma propaganda que ele está fazendo. Entendeu? Não deixa de ser igual a entrega de cartões.
em estabelecimentos que tenha um grande fluxo de pessoas. E tem o mesmo sentido, eu entendo. Maravilha. Vou continuar aqui nas perguntas. Eu estou recebendo bastante no Instagram, perdão, no WhatsApp e também aqui pelo nosso chat. Eu vou, na medida do possível, atender a todos, né, Benetti? A gente está aqui para responder a todas as perguntas. Vamos tentar atender todo mundo. A Valéria Soldá Lima, eu não sei se é essa a pronúncia, eu estou pedindo desculpa porque às vezes a gente erra, né? No site do escritório, pode publicar artigos escritos pelo advogado sobre vários temas de direito? No site do escritório dela, ela pode publicar esses artigos, Benetti? Sim. Veja bem, ela vai colocar o site do escritório, ela vai colocar as informações do site do escritório, coloca o artigo e no final, quem escreveu, sem problema nenhum. Tracinho, advogado ou advogada. Pegando carona com a pergunta da colega, e o advogado que toda semana está nos periódicos de notícias, por exemplo, Media News, Folha Max, você pega lá o Olhar Direto, toda semana dando a sua opinião. Isso pode configurar uma afronta à norma ética? Veja bem, nós temos procurado, inclusive, notificar essas pessoas para que parem com a habitualidade. Eu não posso proibir o profissional de falar, tá? Ele tem o direito. Só que eu também tenho a obrigação de dizer para ele que o excesso pode configurar numa falta. Então, a gente tem notificado essas pessoas para que não façam com habitualidade, mas podem continuar fazendo as informações em sites, até porque é saudável para todo mundo. Maravilha, Benetti. Continuando aqui, o William Coleta, querido amigo também, fiz post com o William, ele coloca aqui, indicar links de artigos escritos pelo advogado em sua rede social sobre diversos assuntos. É permitido? É uma pergunta parecida com o que a gente já respondeu. Ele pergunta se eu posso indicar links de artigos escritos pelo advogado em sua rede social. Sim. Acho que é permitido, não né, Benetti? É conteúdo científico. Esse cidadão é meu amigo, trabalha conosco também, um bom trabalho ele tem desenvolvido lá no TED. Parabéns, obrigado. Excelente profissional. Agora o Manzep, querido amigo Manzep que eu tenho uma gratidão muito grande, que foi quem me inseriu no mundo acadêmico para dar aula. Já mando um beijo para o Manzep aqui. Ele pergunta, advogado que é professor e tem canal de ensino na internet e TV digital, é infração disciplinar? Pergunta do Manzep. Esse é um tema que nós discutimos e várias vezes, ainda não conseguimos chegar num denominador comum. Obviamente, o professor, a cátedra dele é isso aí, ensinar. Então, ele, por força da situação, se ele é catedrático em direito, ele tem que fazer essa situação. Então, nós ainda não temos assim, uma situação perfeita com relação a isso. O que nós orientamos a esse professor, vamos dizer assim, é que quando publicar seus artigos, colocar fulano de tal, professor e advogado. Maravilha. O Stalin, também querido presidente da subseção de Rondonópolis, então um abraço para o Stalin também, ele pergunta, é possível em publicações indicar e-mail ou telefone para esclarecer, entre aspas, eventuais dúvidas? Ele pergunta se eu posso ter publicações indicando e-mail e telefone para eventuais dúvidas. Eu faço uma publicação, aí coloco lá, eventual dúvida, direcione para esse e-mail, para esse WhatsApp, enfim. Não. Quando você faz esse tipo de solicitação, se pode eventuais dúvidas, você já está buscando clientela. Ao buscar clientela, você está fazendo uma captação. Infelizmente não pode. Meu grande amigo Stalin, grande presidente da Associação de Rondonópolis. Grande presidente. Eu sempre oriento o pessoal, a turma, o meu povo, né, da Jovem Advocacia, que a gente tem que ter um comportamento passivo. Esse comportamento agressivo a gente deixa para o vendedor de carro, para o vendedor de imóvel. Nós não somos esse tipo de área. Nós não temos a mercantilização inserida na nossa profissão. Então temos que tomar muito cuidado. Exatamente. Agora, Benetti, o Direitistas, novamente, ele faz um apontamento e aí
Isso é muito o que o Ari vem falando. Eu vou falar aqui o apontamento desse perfil e já emendo com a minha consideração e você já dá a sua, tá? O direitista fala o seguinte. Eu perdi, desculpa, peraí, cadê você? Peraí, gente. É que vai subindo. Aqui. Este perfil, o perfil do direitista, serve apenas para publicação de informações jurídicas. Porém, futuramente, os administradores pretendem abrir um escritório. Mesmo assim, não podemos impulsionar? O que eu vi e acompanho? Eu venho discutindo isso muito. Isso aí cai na vala das startups jurídicas. E a OAB está tendo muita preocupação com isso. Inclusive, já foi ajuizadas algumas ações Brasil afora aí, para impedir que algumas startups que se comportam de forma oportunistas utilizem do subterfúgio de não serem escritório de advocacia para captarem cliente para um escritório de advocacia. Então, se você tem um perfil, Benetti, você me corrige, tá? Se você tem um perfil que o intuito, princípio dele é divulgar informação jurídica, eu não vejo problema nenhum. Agora, se você tem um perfil que ele tem, aí você pode impulsionar. Se a sua atividade fim é impulsionamento de informações jurídicas, textos, decisões judiciais, não tem problema nenhum. A questão é quando o impulsionamento ele vem como de carona, né, junto com o escritório de advocacia. Então, você utiliza desse perfil que tem como função precípua, no primeiro olhar, a divulgação de informações e decisões judiciais, mas aproveita disso para inserir as informações do seu escritório e, de certa forma, fazer a captação. Então, pelo que eu tenho acompanhado, e aí já direciono para quem nos assiste do Direitistas, esse comportamento não está sendo bem visto pela OAB. Benetti, me ajuda com isso aí, corrobora isso que eu disse ou me corrige. Mas pelo que eu tenho acompanhado, as startups jurídicas que têm como finalidade fazer a captação de cliente para injetar em um escritório de advocacia, não pode. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Exatamente. Inclusive o Provimento 94, nessa reedição que a gente está falando, vai tratar disso aí também, entendeu? Porque isso aí é uma grande preocupação. Porque o que acontece hoje? As startups eles promovem os assuntos jurídicos e dizem que, por exemplo, nós estamos limpando multa, você teve sua carteira de habilitação presa, então, quer dizer, ele conduz a esse escritório, eventualmente, que vai ser criado para que essa finalidade. Então, essas startups têm que ser muito bem explicadas a que veio e para que não ingressem no ramo da captação. Obrigado, Benetti, mais uma vez pelo esclarecimento pontual. A doutora Cibele Simões, também nossa conselheira por Cáceres, ela me perguntou aqui no WhatsApp. O advogado pode divulgar sentenças ou resultados de demandas do seu escritório na sua página social? A gente respondeu no início, Benetti, mas exatamente, como o pessoal está voltando, responde mais uma vez, por favor. Sim, eu tenho o máximo prazer em responder a essa pessoa queridíssima, Cibele Simões, que trabalhou conosco no TED, prestou grandes e relevantes serviços no TED. Cibele, infelizmente não pode, porque isso aí é uma forma do cliente avaliar e falar, olha, a doutora Cibele tem resultado positivo, eu não vou procurar o Benetti. Não tem jeito. Então, infelizmente não pode. Nós já respondemos essa pergunta no início, mas eu faço questão de responder especificamente para você. Grande abraço. E ela pergunta também aqui, vou aproveitar que eu já estou aberto na conversa dela e já faço as duas perguntas dela. Advogado pode fazer material impresso de seu escritório e entregar para empresas e determinadas pessoas ou futuros possíveis clientes? De jeito nenhum. Isso aí, inclusive, acontece com a panfletagem. Nós já tivemos problemas com escritórios que fizeram esse tipo de impresso e pessoas estavam em sinais de trânsito distribuindo esses panfletos. Isso é totalmente proibido, inclusive enviar. A mala direta, que é um trabalho que você faz no seu escritório, você pode enviar para a sua clientela, para dizer que você está fazendo aquele trabalho, que você desenvolve, não há problema nenhum, para o seu cliente. Agora, para diversos, não. É proibido. Beleza, Benetti. Vou dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. A Iandra Milena, ela faz o seguinte questionamento.
Quando o advogado patrocina alguém ou alguma turma da faculdade de Direito, pode incluir o nome do advogado ou a logo do escritório no banner dos patrocinadores? Interessante a pergunta da Yandra. Ela pergunta se o escritório pode patrocinar e colocar a logo do escritório e o nome dos advogados lá na placa da formatura e no banner de patrocinadores do evento da formatura. Olha, os banners de patrocínio os banners de formatura, de evento de formatura, o que pode constar, o que pode estar inserido nesse banner é a logomarca do escritório, nada mais, não pode ter nome de advogado. Entendeu? Por exemplo, vamos dizer o seguinte, o Pedro Henrique vai fazer um evento para falar sobre jovem advocacia. Então ele pode colocar o selo da ordem e alguns colaboradores poderão colocar para ele o logo do escritório para dizer, ó, estamos colaborando com isso aqui, porque é uma forma até, talvez, financeira de ajudar essa situação, mas não é uma forma de patrocinar, ok? Beleza. Benete, a Juliane Destre, de Sorriso, ela nos pergunta, não pode nem apresentar portfólio com as áreas de atuação quando dá visita ao pretenso cliente? É a pergunta da Juliane Destre, de Sorriso. Pode, não há problema nenhum. Se você for especificamente entregar o material para um cliente, não há problema nenhum, mesmo porque você tem que fazer a sua apresentação. E a sua apresentação pode constar áreas de atuação, eventos que você teve sucesso sem problema nenhum. É uma forma particular de você resolver a sua situação, sem problema nenhum. E aí o Eduardo Chagas também, de Sinop, um excelente advogado e líder do norte do nosso estado da advocacia, ele coloca aqui um ponto que eu acho que é o que norteia tudo isso que a gente vem falando. A matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados no meio jurídico. Quando a gente falava da forma de veiculação, né, dos eventos e tudo mais, é bem isso mesmo. A gente, infelizmente, tem notado um certo distanciamento do advogado no que se refere a essa conduta de se ater apenas ao caráter informativo e não ao caráter mercadológico de sua divulgação, da divulgação de sua atividade. O Marciano Nogueira, que é jovem advogado, está lá conosco na COJAD, ele pergunta o seguinte: é permitido criar páginas do escritório nas redes sociais voltada para a divulgação de conteúdo informativo em uma área específica do direito? Eu imagino que seja, por exemplo, eu crio uma área específica de audiência de custódia, uma área específica de direito de família, guarda compartilhada. Imagino que seja isso. Se não for, Marciano, nos corrige aqui. Mas veja bem, isso aí ele teria de fazer de forma habitual. E se fizer de forma habitual, não é permitido, porque todo dia está modificando essa situação. Então, são entendimentos diversos. Eu acredito que não. Aqui, ó, eu recebi o Pécora, que está conosco no Tribunal de Defesa das Prerrogativas, Diogo Pécora, grande amigo. Ele pergunta se o advogado pode divulgar o vídeo de sua sustentação oral nas suas redes sociais. O advogado que faz a sua sustentação oral, ele pode, na sua rede social, divulgar o vídeo da sua sustentação oral? Pergunta interessante do Diogo Pécora aí. Na realidade, veja bem, isso aí, se terceiros fizerem essa divulgação, não há problema nenhum. Mas ele fazendo essa divulgação é uma autopromoção. Eu entendo, então, que não poderia ser feito. Vamos admitir que um jornal qualquer vá lá e capta essa sustentação dele e coloca para conhecimento da comunidade. Não tem problema nenhum. Agora, ele fazê-lo, eu entendo que é uma forma de captação. O Carlos Rafael pergunta aqui, o grande, meu professor, meu eterno professor Carlos Rafael, que está na Comissão de Defesa do Consumidor, ele pergunta como ficou a colaboração financeira do escritório em cartilhas orientativas. Eu imagino que naqueles casos em que uma determinada comissão ou determinada instituição faz uma cartilha, se o escritório pode dar a colaboração financeira para a elaboração dessa cartilha e se pode levar a sua logo nessa cartilha. Imagino que seja isso. Se não for, meu professor Carlos Rafael, me corrija aqui, por gentileza.
Verifica, grande Carlos Rafael, meu amigo. Veja bem, precisa saber qual é o intuito dessa cartilha, se ela vai ter uma mercantilização ou não. O fato de você construir uma cartilha, obviamente, ela tem um custo. Então, as pessoas que participarem, eventualmente, poderão colocar nessa cartilha apoio Carlos Rafael Advogados Associados, sem problema nenhum. Eu vou continuar aqui. O Direitistas, Benete, mais uma vez, parabéns a esse perfil que está participando conosco aqui e fazendo perguntas interessantes e pontuais. Ele pergunta se futuramente, com o escritório que eles estão pensando em abrir, já aberto, o advogado pretender dar uma palestra na sede do seu escritório, ele pode impulsionar o flyer desse evento? Ele pergunta isso se ele poderia, dentro do escritório dele, fazendo o evento interno dele, impulsionar nas redes sociais, por meio de flyer e outros mecanismos de divulgação, esse evento. Dessa forma, não. Ele teria que fazer um evento de que fosse autorizado pela ordem, tá? Tivesse o selo da ordem, para que toda a comunidade pudesse participar, inclusive a comunidade de advogados. Quando ele fizer dentro do escritório dele e fizer uma publicidade com relação a isso, ele estará captando clientes. Então, aí não é permitido. Entendi. Deixa eu dar sequência. A Áudria, também jovem advogada da COJAD, que nos ajuda muito com os nossos projetos na Comissão da Jovem Advocacia, pergunta se pode conter no site do escritório os nomes... Essa pergunta é interessante, Benete. Olha só. Os nomes das empresas que são clientes do escritório. Pode, Benete? Não. Porque veja bem, se você... Vou fazer um exemplo aqui, né? Eu advogo por um mercado aqui da esquina, mas você advoga para a Shell do Brasil e coloca lá. Eu coloco o meu nome do mercadinho. Quando um cliente acessar a página para procurar um advogado que atua nessa área empresarial, obviamente ele vai procurar aquele que tem o maior cliente, porque ele acha que tem o maior sucesso ou que tem a maior competência. Então isso não pode ser colocado. Infelizmente, não. Entendi. Dando sequência aqui, eu estou tentando filtrar o máximo possível. O Oliveira Tirso, ele pergunta o seguinte: mala direta em formato eletrônico, direto no e-mail do cliente, pode? No e-mail do cliente pode, ela não pode ser divulgada a terceiros, que não sejam clientes do escritório. Entendi. Aí eu advogo assim, não sei o nome da colega porque no perfil está eu advogo assim. No material de mala direta, pode ser divulgado as vitórias do escritório? É o que eu disse anteriormente. Se for para o cliente já desse profissional, não há problema nenhum. Ele dizer, olha, eu trabalhei em tal ação para um cliente tal e tive sucesso, sem problema nenhum. Desde que seja direcionado para o seu cliente, não para terceiros. Aqui, Benete, para a gente tentar manter a resposta a todos os questionamentos, eu vou direcionar você a pergunta da doutora Adriana Tancini. Pode fazer matéria de jornal com o intuito de propaganda do advogado ou do escritório? A doutora Adriana Tancini faz a pergunta. Grande Adriana Tancini, excelente colaboradora, relatora do TED e hoje prestando seus serviços como conselheira na ordem. Meu bom dia para você. Adriana, isso aí realmente não é permitido, tá? Alguns advogados têm usado desse artifício dizendo que a reportagem foi no escritório dele e aí conversaram com ele e ele explanou toda aquela situação e o que ele fez de trabalho, os casos que ele tem. Não é permitido nem dessa forma, ok? Benete, a Suzy Artuzzi, acho que é esse o nome, ela pergunta, e é interessante isso aqui, porque nas manhãs de formação, nos dias de entrega de carteira, nós sempre nos deparamos com esse questionamento da Suzy. Olha só, sobre a logo dos escritórios. Vamos começar de novo aqui. Sobre a logo dos escritórios, como se sociedades fossem, mas não o são. Podem? O que eu entendo dessa pergunta? E aí, Suzy, me corrija se eu estiver errado. O escritório, ele coloca lá, Pedro Henrique Ferreira Marques, advogados associados, e cria uma logo. Só que ele não é uma sociedade, ele não é um advogados associados, porque esse escritório não tem registro na OAB.
ele pode criar uma logo e divulgar como se fosse advogados associados? Imagino que seja essa pergunta, porque é uma pergunta bem recorrente. Mas se for isso, não pode. Ele tem que ter esse registro na ordem. Ele tem que estar legalizado essa logo lá na ordem e o registro, inclusive, da sociedade de advogados para que ele possa divulgar. Ele pode divulgar o nome da sociedade, a logo e o número da inscrição da sociedade junto à OAB. Entendi. Benetti, aí eu te faço uma pergunta minha. Qual é o conselho que você dá? Porque no ambiente virtual, todos nós somos jovens advogados. Aqui, ninguém tem mais de 5 anos no ambiente virtual. Está todo mundo engateando, todo mundo aprendendo em conjunto aqui. E é por esse motivo que eu parabenizo a Ordem por primeiro orientar para depois punir. Nós primeiro levamos ao advogado a informação de que ele não pode fazer aquele determinado conteúdo, aquela determinada divulgação, para depois, se insistir naquela postagem, naquela postura, a OAB punir. Então eu te pergunto, o que você recomenda como forma de publicidade do advogado nas redes sociais? O que você entende que é saudável, que é viável, que traz a captação lícita e que ele pode usar de forma moderada desse ambiente virtual que são as redes sociais? O que você dá de dica para a gente aí? Veja bem, o jovem advogado, aliás, como todo advogado, né, pode usar a rede social colocando o seu nome, o nome do seu escritório, a logomarca, o seu e-mail, telefone de contato, a área de especialização, sem problema nenhum. Evidentemente, ele não pode fazer aquele impulsionamento que a gente volta a falar, né, que é o Google Ads. Isso aí não pode ser feito, por quê? Porque vai dar primazia para aquele advogado que tem maior poder aquisitivo, tá? Então isso aí não pode. Mas o impulsionamento na rede pode ser feito normal, sem problema nenhum. Pode colocar, mandar para colegas no WhatsApp, sem problema nenhum. Não pode, como disse, divulgar trabalhos que faz, não fazer a sua autopromoção. Ele tem que fazer a divulgação do seu nome, ele se fazer conhecido. É isso que é importante ele lembrar na hora de poder fazer essa publicidade. Benetti, agora a pergunta de um querido amigo. A gente só tem gente boa assistindo a gente aqui, Benetti. O recorde de visualização aqui. O povo viu que era o Benetti na live, todo mundo correu para assistir. Eu tenho dificuldade, André... viu? Não, você está mandando bem. Não, eu tenho dificuldade na internet, tanto é que quem me socorreu aqui foi minha filha, porque falar com um jovem advogado, ele sabe de tudo. Eu não sei de nada, eu sou mais de 60 anos. Benetti, eu estou igual a você, eu estou igual a você. Eu estou igual a você. O André Bernardes, presidente de Barra do Garças, ele pergunta, nesse tempo de pandemia, o colega advogado que em redes sociais se disponibiliza a auxiliar a população na elaboração de cadastro para o recebimento do auxílio do governo federal, isso pode? Olha, é totalmente oportuna essa pergunta do meu grande amigo André. Eu ia, ao final dessa live, ler uma recomendação do Conselho Federal, mas vou lê-la agora em razão da pergunta. O Corregedor Nacional, Ari Raguiante Neto, respondeu uma recomendação para uma seccional e ele fez uma recomendação para uma seccional que vale para o Brasil todo. Recomendação: cobrança de honorários, promover cadastro no sistema de auxílio emergencial do governo federal, abertura de processo ético. Vou ler só a parte que mais interessa para dizer: presume-se que aquelas pessoas que buscam o cadastro possuem condição socioeconômica que gera a necessidade de receber o auxílio emergencial justamente pelo fato de suas rendas serem baixas ou estarem prejudicadas em virtude da pandemia do Covid-19. De modo que não é eticamente aceitável que advogados e advogadas cobrem valores dessas pessoas para promover uma simples inscrição no site ou no aplicativo, pois o momento exige de todos nós solidariedade. Isso aí é uma falta ética sem par, vamos dizer assim. Se eu souber e se eu tiver nomes de advogados que estejam fazendo isso, não serão nem notificados, serão instaurados o processo ético imediatamente. Obrigado pelos esclarecimentos, Benetti. O Marcos Avalone, grande advogado trabalhista, ele pergunta
pode publicar nas redes sociais a foto em uma sustentação oral? O Diogo Pécora, ele tinha perguntado a respeito do vídeo. A gente respondeu que não. Mas e só a foto? Pode ser publicada do advogado fazendo a sustentação oral? Veja bem, eu acredito que não, porque da mesma forma que você não pode fazer a publicação no seu cartão da sua foto, você também não pode fazer essa publicação das fotos nessa sustentação. Eu entendo que seria mais ou menos idêntica a essa situação. Que ainda que seja nas redes sociais desse advogado, ele não poderia ter uma foto na tribuna sustentando, porque teoricamente incorreria em infração ética. Entendi. Exatamente. Um grande abraço para meu amigo Marco. Pessoal, quem eu não respondi a pergunta, pode me mandar ou no WhatsApp aqui, quem tiver meu número, ou pode mandar aqui mesmo que eu estou acompanhando. Acho que a gente está indo bem, Benete. Mais uma vez o William, Benete, o William Coleta, ele pergunta: escritório, advogado e redes e páginas sociais especializadas em uma área pode, ao final das postagens, orientar a procurar um especialista na área sem infringir o código de ética da OAB? Não, eu acho que não pode, porque ele está induzindo o cliente, né? Porque se ele faz o trabalho, o cliente lê. Se interessar, procura por ele pelo nome dele. Agora, ele falar que vai fazer respostas de dúvidas dessa situação toda, automaticamente ele está canalizando o cliente. Não é permitido. O Milton Soares Neto, Benete, ele nos pergunta, deixa eu só ver o tempo, a gente tem ainda... Ô, Benete, clica pra gente em cima do live, onde está escrito live. Vê pra mim quantos minutos que a gente... no live, na tela está escrito live, em vermelhinho. Onde é que está escrito isso aqui? Eu não entendo nada. Vê só para a gente ver o tempo. Só para ver o tempo da live aqui. É um lugar aqui bem no canto superior direito aí. E para ele saber quanto é que tempo tem. No canto superior direito, se você clicar, ele vai dar os minutos. Se não tiver, não tem problema. Eu estou cronometrando aqui, mas eu queria ter só uns minutos seguros. Já vi aqui, 57 minutos. Então temos 3 minutos aqui. Vou fazer mais uma pergunta rapidão, a gente encerra, Benete. Vamos lá. Que tipo de conteúdo pode ser publicado nas redes sociais? Quais as formas permitidas? Artigos, vídeos, lives? Com qual frequência? Pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente? O Milton Soares Neto. Vamos responder essa, a gente faz as considerações finais e encerra, Benete. Aquilo que nós falamos, né? As publicações têm que ser eventuais, não pode ser... se for um assunto que interessa à sociedade, pode ser feito, mas não pode ser de forma cotidiana, vamos dizer assim, né? Então, para evitar, porque o que acontece, se fizer isso de forma cotidiana, a pessoa vai saber que sempre tem aquele profissional que pode atender naquela área, ok? Maravilha. Benete, então, infelizmente, a gente não respondeu a todos. Eu vou passar para você, faz o encerramento, eu faço aqui também e a gente encerra. Eu agradeço a você, Pedro Henrique, pelo convite. Quero agradecer também Bruno Cinta, presidente da ESA, que nos proporcionou esse assunto, a Valquíria, que nos auxiliou também. Quero dizer a todos os nossos telespectadores, vamos dizer assim, que as dúvidas que tiverem podem ser encaminhadas por escrito para o TED, que nós responderemos todas elas. O Tribunal de Ética é um tribunal principalmente de consulta, principalmente para o jovem advogado, para que ele possa estabelecer o escritório dele, como ele deve se conduzir, quais são as regras básicas para a montagem do escritório. Nós produzimos e informamos todas essas condições para a jovem advocacia, principalmente. O Tribunal de Ética, como disse, é um tribunal de consulta. A última coisa que a gente faz é penalizar o advogado que insiste diariamente ou cotidianamente em infringir normas éticas. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão nos assistindo e estão à disposição. Meu celular é 999534848. Responda a todos os questionamentos, qualquer hora e qualquer dia. Estou de 60 anos em casa. Estou tranquilo aqui. A única coisa que eu faço muito aqui, que eu já estou especialista, é lavar louça.
Você tá todo mundo craque já. Ô, Benete, obrigado mesmo, tá? Eu tenho certeza que foi esclarecedor. A gente respondeu, pelo menos, se não foi 100%, foi 98% das perguntas. Já estão pedindo a live 2, Benete.